aqui para mais uma devocional e para a glória do Senhor, né? Vai ser bênção como tem sido todas as outras, né? Todas as outras palavras de reflexão. E nós vamos estar hoje de maneira diferente. Eu não vou ler todo o capítulo, os versículos todos de uma vez. Eu vou estar lendo e falando aquilo que Deus tem falado comigo. Nós vamos primeiro lá em Juízes 6, do 11, vai ser do 11 ao 16, mas eu vou ir parando. Vamos primeiro, então, ler o 11 e o 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Nós podemos ver nesses dois primeiros versículos que nós lemos que o povo de Israel, mais uma vez, pela desobediência à palavra do Senhor, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, né, pelos midianitas. E por isso eles tinham que fazer algumas coisas escondido para que os inimigos não roubassem. Nós podemos ver aqui no versículo 11 que fala que Gideão ele estava malhando o trigo no lugar onde era para prensar uva. Ou seja, ele estava fazendo uma coisa onde era para estar fazendo outra. Mas por que dessa forma? Porque dessa forma os inimigos não iriam roubar o trigo que ele estava sendo malhado. E nós podemos ver a partir do versículo 12 que começa um diálogo entre Deus e Gideão, né? No versículo 12 nós lemos que o anjo do Senhor ele apareceu a Gideão, né? Se apresentou a Gideão e falou: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, né? Deus já enviou o seu anjo impulsionando, motivando e falando diretamente com Gideão, que ele iria entrar na guerra, mas que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele, ou seja, a vitória já era certa, porque era o Senhor que ia estar na guerra com ele. E nós podemos perceber que o que acontece? Que Gideão logo vai começar agora a falar que não é bem assim. Como nós também falamos com Deus quando nós recebemos um chamado de Deus na nossa vida, a gente começa a questionar Deus. Não é bem assim, né? Nós vamos ler lá no mesmo capítulo, no capítulo 6, lá no 13, Gideão ele responde ao Senhor: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ou seja, Gideão já começa a falar assim: não é assim, porque o Senhor, onde está o Senhor que nos tirou lá da terra do Egito, como nossos pais contam, mas só que agora o Senhor nos abandonou, nos deixou, e o Senhor vem falar que eu vou guerrear, o Senhor está me chamando para guerrear. Não pode, não dá para ser assim, porque nesse momento eu estou vivendo um momento difícil, a minha vida não está bem, os meus negócios não vão bem, a minha saúde não vai bem, a minha família não vai bem, ou os meus amigos me abandonaram, estou sozinho. Não tem como, Senhor, é impossível, né? É impossível nesse momento. A gente também se coloca às vezes assim para o Senhor, né? Na maioria das vezes nós nos colocamos assim, infelizmente, para o Senhor, mas o Senhor ele chama e ele garante, e nós questionamos, como Gideão também fez aqui, até falou até que Deus abandonou. E agora fala que ele vai vencer. E o Senhor responde novamente a Gideão. Lá no 16, no 14. O anjo do Senhor volta e fala com Gideão: Com a força que você tem, vai libertar das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Deus mais uma vez impulsionando, motivando.
Você vai vencer, porque eu estou te enviando, né? O Senhor estava enviando Gideão, como ele nos envia também para fazer a obra dele, nós às vezes questionamos o nosso chamado. Aí Gideão, mesmo assim, Gideão continuou questionando. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família, né? Tipo, Gideão, Senhor, não tem como, não dá pra mim. Eu sou o menor, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, tem outras pessoas melhores. Nós fazemos a mesma coisa, falamos a mesma coisa pro Senhor. Senhor, não, eu não, Senhor. Ai, chama o pastor, chama o presbítero, chama o diácono, chama os líderes do departamento. Tanta gente, Senhor, e logo eu, porque eu não sou capaz. Mas o Senhor está sempre falando para cada um de nós, não, você é capaz, eu te chamei para esse chamado, para esse propósito definido, esse é contigo, não é com outro, não é com A, não é com B, é com você. Mas nós continuamos questionando, não, Senhor, não. Mas quando o Senhor nos chama, Ele nos garante, porque Deus, Ele é o nosso Pai. E da mesma forma que nós impulsionamos os nossos filhos a vencerem, a prosperarem, Deus também faz com a gente, porque a gente fala para os nossos filhos, na escola você vai tirar uma boa nota, você não tirou, mas você vai melhorar, você vai passar no concurso, você vai passar na faculdade, você vai ser promovido no emprego. A gente está sempre motivando os nossos filhos, e Deus, Ele não é diferente, porque Ele é o nosso Pai, e como Pai Ele cuida, impulsiona, motiva a nós estarmos fazendo a obra dele, porque é ele que nos garante. E o que acontece? O Gideão, não diferentemente de nós, ele vai querer fazer prova com Deus. Se realmente é a voz do Senhor que ele está ouvindo, se realmente é o Senhor que está falando com ele, nós temos a mesma atitude, Deus nos manda fazer algo, Deus fala conosco e a gente faz prova com o Senhor, pede para o Senhor nos mostrar, né? Acontecer algo, seja uma mensagem, seja algum fato, alguma coisa. A gente pede a Deus, a gente faz prova. Gideão fez prova com o Senhor, nós podemos ver lá no mesmo capítulo 6, nos versículos 36 e 40. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê como colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Ou seja, o Senhor respondeu o que Gideão pediu. Fez cair e só molhou a lã. Em volta ficou tudo seco. Já era um motivo a que Gideão era chamado, era o escolhido, mas, como nós também queremos às vezes não acreditar que aquilo que ele chamado é para a gente, Gideão foi fazer outra prova com Deus, e está lá no 39 e o 40. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Aí acabou o questionamento de Gideão, né? Porque como que aquele pedacinho de lã não ficou molhado? Tudo em volta e aquele pedacinho de lã seco. Então Gideão realmente teve a certeza de que Deus estava falando com ele desde lá do começo, quando o anjo do Senhor logo falou com ele, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E então Gideão foi fazer o que Deus tinha mandado. Mas qual foi a primeira atitude de Gideão? Separar as pessoas para estar com ele, como nós também às vezes fazemos, queremos separar pessoas para estar conosco. Gideão foi e escolheu 32.000 pessoas para estar guerreando com ele contra os midianitas. E Deus, quando ele nos chama, e se não for para nós estarmos sozinhos, ele também envia quem é para estar ao nosso lado. Não somos nós que escolhemos, é Deus quem escolhe. Se não for um chamado
específico para você estar fazendo sozinho, se for algo que você vai ter várias pessoas ao seu redor, é o Senhor que vai escolher essas pessoas. Não é você e não sou eu que escolho. É Deus quem escolhe. E Gideão escolheu 32.000 pessoas porque seria mais prático. Já a guerra já vai estar vencida, porque eu vou estar com 32.000 pessoas. Só que aí Deus fala com Gideão, lá no capítulo 7, no versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Ou seja, se Gideão fosse para a guerra com 32.000 soldados, ele seria vencedor e iria falar que eles venceram porque eles estavam com um grupo específico, grande, né, de pessoas. Não tinha como vencer. Então o povo de Israel tinha vencido. A vitória era do povo de Israel, a vitória era de Gideão. E não é desse jeito, porque Deus que chamou para a obra, mas era Deus que ele ia guerrear na força do Senhor. A vitória era do Senhor, a glória era para o Senhor e não para ele. E a primeira ordem que Deus deu a Gideão era que ele mandasse voltar os covardes e os medrosos, daqueles 32.000. E dali voltaram, 22.000 pessoas voltaram, porque quem tinha medo e quem era covarde não tinha como lutar. Como você vai para a guerra com medo e já era perca, com certeza. Então, esses 22.000 voltaram e ficaram 10.000. Então Gideão, ok, 10.000 já tá legal também, vou conseguir vencer. Mas só que Deus deixou bem claro para Gideão que só seriam 300. E Deus fez com que Gideão descesse com aquele povo até o rio para estar bebendo a água. E o segredo ia estar na forma que aquele povo iria beber a água. E qual era o segredo? O segredo era quem abaixasse para beber a água e perdesse a atenção do que estava acontecendo à volta, esses não serviriam para ir para a guerra, porque não estariam atentos. Mas aqueles que levassem até a boca a água com a mão, ele não ia perder a atenção. Então esses serviam para estar na guerra, a eles que iam para tá. Só que Deus fala bem claro assim para Gideão lá no capítulo 7, no versículo 4. Ainda gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Ou seja, só ia para a guerra com Gideão quem Deus queria que fosse. Quem Deus não queria que fosse, não iria, não tinha como. E também é assim na nossa vida, só vai ficar ao nosso lado para guerrear, para pelejar aqueles que Deus quer. A gente não pode obrigar ninguém a estar na obra junto com a gente, a fazer a obra junto com a gente, porque como nós temos falado, nós temos vivido, a obra é para quem quer. Fazer a vontade de Deus é para quem quer. Nós não podemos obrigar, nós podemos e devemos sim sustentar um ao outro, mas não obrigar a estar. E dessa forma foram separados 300. Que iriam pelejar junto com Gideão. Foram 300, mas esses 300 eles eram corajosos, valorosos, com cântaros, com buzinas. Tinha a estratégia de Deus, né? Porque esse é o principal alvo quando a gente entra na batalha. Porque Deus coloca, quando a gente vai guerrear em nome do Senhor, é dele o comando, é dele a estratégia, é dele o operar. Tudo é dele, nada é nosso, tudo vem dele. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Deus tem nos convocado a mim, convocado a você, para ser um desses 300, né? Um número simbolicamente 300. E nós queremos ser esse 300? Você quer ser um desses 300? Eu quero. Eu não quero ser os 31.700 que voltaram. Eu quero ser os 300 que lutaram e venceram junto com Gideão em nome do Senhor. E esses 300 que Deus está chamando hoje, esses 300 nós temos que ser o quê? Nós temos que ser corajosos, valorosos, obedientes, nós temos que ser pessoas que
que oram, pessoas que amem um ao outro, pessoas que têm o fogo do Espírito. Nós temos que ser verdadeiros com o Senhor. E desse jeito nós vamos marcar a nossa história, nós vamos marcar a nossa geração, nós vamos vencer, mas nós não vamos vencer porque nós somos os poderosos, nós vamos vencer porque o Todo-Poderoso nos garante que se nós juntarmos um ao outro, juntarmos o povo, nós iremos vencer, o resultado vai ser vitória, 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 vitória. Então que eu e que você, a gente seja desse que fala, que Deus fala, junta ao povo Gideão, chegou a hora de lutar, grande vai ser a escolha. Então que eu seja um dos 300, eu, Alessandra, seja um dos 300, você seja um dos 300, nós não sejamos os 31.700, que nós venhamos juntar o povo, sejamos os do que junta, não os que espalha, que a gente junte o povo, para que junto nós podemos alcançar a vitória, não somente aqui na terra, estarmos juntos lá na glória, junto com o nosso Deus, cantando com os anjos, santo, santo, santo. Então que você faça essa reflexão, onde você quer ficar? Você responda a você mesmo aí. Você quer ser os 31.700 ou você quer ser um dos 300? Queira ser um dos 300. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me vergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter